Nunca diga algo como: "Eu perdi, mas eu o restituí". O seu filho morreu, foi restituído. A sua mulher morreu, foi restituída. Seu patrimônio lhe foi retirado, ele também foi restituído. Mas foi um homem mau que o tomou de mim. Mas o que importa a você que aquele cujas mãos o deu, o exigiu de volta? Enquanto a você foi dado, cuide como algo que não é seu, como fazem os viajantes em uma estalagem. Seja muito bem-vindo, guerreiro, a mais um episódio aqui da nossa série Humano Estoico. Eu sou Daniel Franco e aqui nesta série o meu objetivo é fazer meditações, fazer reflexões diante de algumas frases do estoicismo, dos seus maiores pensadores, para que você possa aplicar na tua vida e desenvolver o teu autodomínio. Mas qual autodomínio, Daniel? Do autodomínio emocional, mental, espiritual e físico, assim, desenvolvendo a tua energia masculina na potência máxima. E hoje a gente vai meditar aqui nessa reflexão que Epicteto ele traz e, cara, que reflexão, viu? A gente vai aprofundar em muita coisa aqui. Inclusive, eu dividi ela em 4 partes para que faça muito mais sentido e que seja muito mais prático você acompanhar. Vamos analisar a primeira delas. Cara, na primeira, o que é que ele traz? Nunca diga algo como eu perdi, mas eu restituí. Para a gente poder colocar aqui, obviamente, tudo a panos limpos, para que a gente possa compreender um ao outro, vamos entender o que é restituir. Restituir é devolver, retornar ao original, dar de volta aquilo que você recebeu. Esse é o objetivo. Geralmente a gente foca na nossa vida na perda. Cara, é um negócio incrível. Com o crescimento do capitalismo, e não estou falando nem pró nem contra o capitalismo aqui, não é esse o objetivo, mas com a mentalidade do capitalismo de crescimento, de comprar, 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 ter, obter, 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 a gente começa a associar sempre ao quê? As perdas. Quando eu perco um dinheiro, quando eu perco o meu celular, quando eu perco um bem material, quando eu perco a minha esposa, quando eu perco a minha namorada, quando eu perco algo, ou quando eu perco algo. Cara, não importa. Aí é que tá o ponto. Quando a gente fala sobre perder algo, significa que aquilo é nosso, que é posse. Só que eu preciso que você entenda um princípio extraordinário aqui do estoicismo que cara, vem mudando a minha vida constantemente, tá? Obviamente que não é da água, assim, da água pro vinho, da noite pro dia que essas coisas mudam, até porque a gente vive no mundo material. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aqui, inclusive você, assim como eu, é perecível. Tudo aqui possui um fim. Eu lamento ele formar isso. Inclusive tem uma frase do estoicismo que ela é clássica, se chama memento mori, que significa lembre-se de que um dia você vai morrer. Daniel, pelo amor de Deus, não fala em morte porque eu não posso ouvir isso. Irmão, eu não vou não, eu sou eterno. Cara, teu espírito pode até ser se você acredita, mas a tua carne, isso aqui, irmão, vai ter um fim. Eu lamento lhe informar. Pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, um ano. Cara, ninguém sabe. Só quem sabe, o Criador, Deus, o Demiurgo, aquele que criou tudo. Ele sabe disso. Eu não sei. Enfim, por isso eu vivo cada dia como se fosse o meu melhor dia. Só que perceba que viver cada dia como o seu melhor dia, talvez como o seu último dia, não significa fazer qualquer besteira no seu dia, pelo amor de Deus. Não significa, então agora eu vou sair pegando todo mundo, agora eu vou gastar todo o meu dinheiro, eu mereço um celular novo, Daniel. Acabou de sair o iPhone 17 Pro Max, que custa exclusivamente de 2 tera, R$ 20.000. Eu mereço isso, Daniel, porque eu trabalho. Eu vou ali parcelar em 24 vezes no meu cartão, eu não sei como vou comer amanhã, mas eu vou ter meu iPhone 17 Pro Max. Cara, não, não é sobre isso. É viver a sua melhor vida, inclusive viver para o bem dos outros, não só para você. Ou seja, pensar em como você pode desenvolver a tua vida e outras pessoas beneficiarem dela, mesmo na tua ausência. Cara, às vezes é a única frase, uma única palavra que você traz para uma pessoa que muda a vida dela, ela vai lembrar eternamente de você. Isso é sensacional. Inclusive tem um filme que fala sobre isso, o filme Forrest Gump. Ele conta a história, ele tem ali né, eu não sei exatamente qual estudo ali que ele tem, mas ele é uma pessoa que pensa diferente. Ele não pensa em pró e contras e perda, etc. Ele vê, inclusive, a oportunidade de crescimento em tudo. Ele fica ali milionário, né, ao longo do filme, você percebe, só que ele passa por muitos desafios. E o amigo dele falece, ele fala assim, cara, era um bom cara, inclusive eu ajudei, ele vai ajuda a família do cara, porque ele entendeu que aquele amigo ajudou ele a crescer. E você percebe como as coisas vão casando. Eu recomendo, inclusive, que você assista esse filme, se você nunca assistiu. Assim, eu reassisti há pouco tempo e, cara, é atemporal. Assista que vai trazer muito essa mentalidade, inclusive, pra você. Só que é o grande lance aqui. A gente fica muito preso à matéria. Só que a matéria, ela tem um fim. Tudo aqui que existe aqui na Terra tem um fim. Independente. Todas as atualizações, elas vão ser desatualizadas em algum momento, porque algo novo vai surgir. Se a gente pega pela tecnologia, cara, talvez mês a mês você tenha uma atualização. Talvez mês a mês é uma coisa nova. Se for pro Instagram, então, você trabalha com a internet, cara, todo santo dia o Instagram testa uma coisa nova, muda ali, aí você diminui o algoritmo. Aqui no YouTube é a mesma coisa. Cara, não tem como limitar isso. E eu percebo que muitas pessoas que trabalham na mesma área que eu, aqui produzindo conteúdo, ficam presos a.
Cara, eu fiz o vídeo e não entregou. Cara, eu fiz o vídeo e eu achei que ia performar e não performou. É o YouTube que tá me sabotando. Ou eu postei no Instagram e não entregou, o outro entregou e etc. Cara, tem vídeos aqui, eu não sei quando você tá assistindo isso, tá? Mas quando eu comecei, meus vídeos tinham 0 visualizações, 1 visualização. Cara, já chegou vídeos a bater mais de 50 visualizações. Cara, não sei, talvez você tá assistindo esse vídeo aqui agora e já tenha batido mais de 1000 visualizações. Cara, eu não meu papel único e exclusivo, o que é que eu posso fazer? É sentar minha bunda nesta cadeira aqui, ligar a câmera e começar a falar com você. É isso que eu preciso fazer. E, obviamente, pensar em estratégias ali de otimizar essa entrega. Mas quem vai entregar não sou eu. Então eu não posso trazer isso como meu e falar assim: "Cara, eu perdi algo". Inclusive, este canal também não é meu. Eu estou utilizando aqui o espaço do YouTube para poder compartilhar esse conteúdo com você. Inclusive, obviamente, você pode ajudar isso, né, fazendo 2 coisas simples. Primeiro, curtir esse vídeo para que mais pessoas recebam. Você pode fazer o papel de me ajudar. O segundo é você se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdo como esse, aprofundado não só em estoicismo, mas em inteligência emocional e neurociência que eu trago aqui para você diariamente. Então faz essas 2 coisinhas que vai me ajudar. Você pode me ajudar. Vamos nessa. Ou seja, a gente já colocou aqui, né, na mesma linha, restitui é devolver aquilo que um dia foi seu. Ou seja, já entende-se que nada é seu. Tudo é do universo, tudo é da natureza, nada é seu. Beleza. E ele traz alguns exemplos aqui, Epicteto. O que é que ele fala? O seu filho morreu. Obviamente, ele traz exemplos assim, bem gritantes, até para que mexa em você, tá? Porque ele poderia falar assim: ah, você perdeu R$ 10. Cara, tá perdendo R$10, né, beleza, eu tenho, sei lá, R$ 100 na mão, eu tenho R$ 1.000 na mão, R$ 10 talvez não faça muita diferença pra tua vida, mas um filho é algo que pesa. Só que ele traz aqui, na verdade ele não morreu, ele foi restituído. E aí você entra aquela velha frase, né, o homem que entra ao rio, cara, agora eu não lembro aqui exatamente, mas vamos lá, vamos pesquisar ao vivo aqui, viu. O homem que entra ao rio, ele não é o mesmo homem, porque não é o mesmo rio e etc, vamos lá. O homem que entra no rio não entra 2 vezes. Aqui, pronto. Vamos lá. Ó, a frase: "Um homem não entra no mesmo rio 2 vezes". É uma famosa frase do filósofo grego Heráclito de Efeso. E ele fala basicamente o quê? Da transformação. Qual é essa transformação? Cara, primeiro ponto, eu entrei no rio, a partir daquele momento, eu não sou mais o mesmo, de N fatores. Nem de forma mental, nem de forma emocional, nem meu corpo físico. A gente tem uma mudança constante no nosso corpo. Assim como o rio não é o mesmo, porque cara, a água do rio passou. Aquela água é sempre nova, constante. Então, cara, você nunca é o mesmo. Você sempre muda. Então, a gente pode aprofundar nisso mais numa situação de, cara, talvez você morra todo dia e nasça um ser diferente. Toda vez que você dorme, com uma sensação ali quase de morte, você renasce no dia seguinte, podendo fazer, inclusive, da tua vida coisas completamente novas ou fazer as mesmas coisas, se essas coisas forem positivas. Então, ele está aprofundando nisso. E aí vem um ponto. Tudo que você tem aqui, tá? São combinações químicas. O teu corpo é feito de combinações químicas. De moléculas, de átomos, elétrons e assim por diante. Então, quando você, infelizmente, ou felizmente, não sei, depende da tua mentalidade sobre isso, quando você chega no finalmente, cara, você vai ali para a Terra. Ou você vira pó, né? Algumas pessoas escolhem. De qualquer forma, você coloca aquilo como o quê? Um adubo. Cara, você vai se tornar um adubo. Você vai ficar ali e vai ter plantinha. Você pode ir, inclusive, no cemitério. Cara, no cemitério, você tem um jardim. Ali por quê? Porque a tua carga orgânica, que é o teu corpo, ele vai se tornar outra coisa. Uma planta, assim por diante. Tá? Ele vai alimentar ali. Porém, a tua alma vai para um outro lugar. E aí, se tua alma ela volta, não volta, etc., já é outra questão filosófica aqui que a gente não vai entrar. Mas se você acredita que ela volta, você vai vir como outro ser aqui, ou talvez de um outro planeta. Você pode acreditar nisso também, faz parte. Cara, senão você vai estar, você, de uma outra consciência, em um outro ambiente. Mas perceba, você não morre, assim como seu filho não morre. Perceba quantas situações de sofrimento nós diminuiríamos se a gente conseguisse entender e internalizar isso. E eu sei que isso é difícil, tá? Eu tô falando aqui de uma forma muito bem simples, muito, assim, muito tranquila com você, mas há pouco tempo, vamos dizer assim, tá? Há cerca de 1 ano e meio, eu perdi um parente muito próximo. Cara, aquilo me mexeu, porque era inesperado. E aí vem um outro ponto sobre a morte. Às vezes a gente espera que aquela pessoa idosa, né? Mas você, cara, já tá. Às vezes você fica até assim, irmão, já tá na hora. Essa pessoa acho que já tá prolongando demais aqui. Só que tem pessoas que a gente não espera por isso. E esse foi o caso, por exemplo, do meu primo. Obviamente não vou entrar em detalhes de nomes aqui e tal, mas não era esperado. Cara, há poucos dias eu estava com ele, estava brincando, divertindo, e aconteceu um acidente, vamos dizer assim, e ele acabou vindo a óbito, na hora, ali no local. E eu tomei aquilo como eu falei assim, cara, não, né? Assim, meu irmão me ligou, né, passando a mensagem na hora, e eu falei assim, cara, não, não, deve ser brincadeira, não é possível. E eu fiquei refletindo, cara, não é. E foi uma situação bem incrível, porque no dia eu estava com a Jo,
minha esposa, a gente ia correr na praia, a gente tinha feito treino, etcétera, a gente ia correr, e acabou que na hora que meu irmão me ligou, a gente tinha chamado alguns amigos nossos pra poder correr com a gente também, eles iam treinar crossfit, e a gente falou assim: "Cara, vamos pra praia correr". Pensa que na hora que meu irmão estava falando, estava entrando 3 pessoas no carro, todo mundo dando risada, meu irmão falou assim: "Cara, então, seu primo, né, fulaninho, acabou de morrer". E todo mundo no carro, e eu falei assim: "Cara, poderia estragar, né, a brincadeira ali de todo mundo, e eu poderia refletir aquilo". Eu falei assim: "Cara, não, acho que tem um momento certo". Eu segurei. Foi o meu posicionamento ali, não tô dizendo que é certo ou errado, nem talvez se você passou por uma situação dessa, você não consiga controlar ali, né, ter esse domínio. E eu fui pra praia, conversei com meus amigos que estavam ali, a gente deu risada e tal, obviamente eu não estava na mesma alegria, euforia, né, que eu estaria, porque eu estava meditando sobre isso. Até que quando a gente deixou o pessoal, eu cheguei pra minha esposa e falei assim: "Cara, eu preciso trazer uma coisa pra você". Que foi? Sabe quando o Charles me ligou, meu irmão? Sim. Então, ele veio avisar que o meu primo faleceu. Não, sério, não sei o que e tal, não sei o que. Cara, ninguém esperava. Ninguém esperava. Ele tinha, sei lá, 40 anos. E aí é sobre isso, sabe? Quando a gente espera algo, às vezes tende a ser mais tranquilo. Muitas vezes o choro, quando acontece quando uma pessoa parte, e eu acho que é uma das maiores dores que a gente pode ter na vida, vamos dizer assim, muitas vezes é de conforto, assim, cara, aquela pessoa estava sofrendo, cara, graças a Deus ela foi, meu Deus, como foi sofrido, aí tem aquele choro de alívio. Só que naquele momento não foi bem isso. Foi tipo assim, isso não deveria ter acontecido. Só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando, cara, o que é que a gente poderia fazer? O que é que ele poderia fazer? Ah, ele poderia ter citado, ele estava no bar, né? Ele poderia ter sentado de tal forma. Cara, mas era pra ser. Existem coisas na vida que é pra ser. E aí eu entro mais uma vez na questão do estoicismo, né? O 50-50, cara, o 50% que depende da gente e o 50% que depende do universo. Cara, o que depende do universo eu não posso fazer nada. Aquele 50% do universo pode ser isso. E eu não tenho como fazer. Cara, aconteceu. Eu preciso processar isso. E obviamente, aqui compartilhando com você, tá sendo bem aberto. Eu acho que eu nunca falei isso na internet. Eu aproveitei isso, porque a gente tá falando desse tema. Cara, quando eu percebi, eu falei assim, velho, minha família, ela estava meio que se desestruturando, velho, não desestruturando, mas os primos se afastando, os tios, etc. Depois desse incidente, cara, a gente se uniu como a gente nunca antes foi unido. E aí que tava, esse primo, ele era a pessoa que ligava isso, que unia, que conectava, e estava distanciando. Quando ele faleceu, é como se a ausência dele puxasse isso, sabe? Tipo assim, a gente começou a se distanciar. A ausência dele, quando saiu, meio que puxou de volta. A gente nunca foi tão unido como a gente está sendo hoje. Ou seja, a gente poderia ter olhado para o lado negativo e ter sofrido aquele luto, e nada contra, tá? Pessoas que sofrem luto, acho que cada um processa da sua forma. Só que minha família acabou trazendo aquilo como algo positivo. E a gente nunca foi tão unido assim. E eu peço pra você pensar nisso, tá? Talvez você tenha, não veio por acaso essa mensagem, tá? Pra você, assim como pra mim, tá? Isso aqui eu falando pra você, eu falo pra mim também. Mas reflita sobre isso, talvez você tenha perdido algo ou alguém e você esteja lutando por conta dessa perda até hoje. Tente olhar a parte positiva disso. A parte positiva, cara, qual foi a oportunidade que aquilo lhe trouxe? Talvez você não estivesse dando atenção àquela pessoa ou àquelas pessoas. Cara, como você pode fazer isso? E esse é o ponto. Obviamente, meu primo, por mais que eu faça, ele não vai retornar. Por mais que minha tia ali, a mãe dele, busque, ele não vai retornar. Por mais que os irmãos dele façam, ele não vai retornar. Por quê? Porque ele retornou de onde ele veio. Seja lá que lugar foi esse. Ele retornou pra lá. E é isso aí. Então, cuidado com o apego. E aí entra o ponto, né? A gente, principalmente no dia de hoje, a gente é muito apegado às coisas. Não só às coisas, mas às pessoas. Eu acho que nunca foi tão forte o processo de dependência emocional. O apego às pessoas. O apego a ter as coisas. Só que, cara, nada disso aqui, eu não sou eterno. O único eterno é a concepção, a ideia de quem é Daniel, ou o espírito de Daniel que está para além disso aqui. Então, cuidado pra não ficar preso nisso. E isso causa muito sofrimento. Cara, muito sofrimento. E aí você tem um período, tá? Segundo a neurociência, o período de luto ele leva de 3 a 6 meses no máximo. Ah, se já tem passado nisso, talvez seja a hora de você buscar uma ajuda. Você falar sobre isso, você conversar sobre isso, e você meditar, refletir sobre isso, e entender o que está acontecendo. Porque é algo muito além do que simplesmente aquela perda. E aí ele traz aqui, inclusive, outras situações. Perceba que são de pessoas próximas. Por exemplo, o filho. A mesma coisa ele traz. Se sua mulher morreu, foi restituída, retornou para o universo, para onde ela veio. Seu patrimônio ele foi retirado, ele também foi restituído. E aí eu vejo diversas situações, tá? Eu especificamente não passei por isso, por essa perda, mas tem a história do Geraldo Rufino, que ele passa um processo de crise na empresa, ele fala assim, irmão, ele falha uma vez, ele recupera, ele falha a segunda vez, ele recupera. E ele se mantém, obviamente, resiliente ali no processo, porque, cara, não é dele, a empresa não é dele, o dinheiro não é dele.
O dinheiro movimenta e circula. Perceba que o dinheiro não fica na sua conta. O banco, o número pode estar ali aparecendo, mas o banco ele está utilizando, fazendo dinheiro com o teu dinheiro. A tua empresa não é sua, porque um dia você vai embora. Inclusive, hoje, eu acho que é o filho dele que está ali assumindo a empresa, está na frente, não é mais ele. Ele está fazendo outras coisas, palestra. Inclusive, ele vai palestrar nessa hora. Eu tô querendo ir. O que é que acontece aqui? Cara, não é dele. Esse quarto aqui não é meu, essa casa aqui não é minha, esse carro não é meu. Cara, nada disso. Esse vídeo, inclusive, não é meu. Cara, foi feito pra você, é do YouTube. Se o YouTube quiser ele cancelar, ele cancela. Se o computador aqui quebrado é uma coisa, se as nuvens sumirem, as nuvens, né, de armazenamento sumirem, cara, acabou. Isso aqui eu fiz e tá feito. Mas eu vou continuar, minha mente vai continuar, meu espírito vai continuar. É isso que você precisa entender. Cuidado com o apego. Muitas vezes, quando a gente tá apegado, não, beleza. No período de gestação da jogo foi muito próximo, tá? Assim, 15 dias depois, basicamente, que esse meu primo faleceu, nós descobrimos que, olha como o universo é, né? Uma pessoa saiu e outra entrou dentro da família. Eu e a Jo descobriu que estávamos grávidos. Cara, foi uma energia muito boa, porque a gente trouxe essa esperança pra família de novo, né? Cara, não, vem agora nova, e Maluzinha já vai fazer 1 ano. E nesse período, velho, foi um período onde a Jôlia se afastou, a empresa era basicamente a Jo linha de frente e eu ali nos bastidores, Jo sumiu, Jo foi viver a maternidade, todas as complicações que teve ali dentro da maternidade, e essas finanças começaram a ruir, eu falei assim: "Irmão, o que que eu faço?". Só que eu estava muito apegado àquilo. Eu estava muito apegado ao dinheiro. Obviamente não é pra você, né, tratar como "Não, cara, de boa, dinheiro vai". Não, não é isso não. Mas apego do sofrer pela falta ou pela presença dele, sabe? É esse o ponto. E o autodomínio, ele entra justamente nessa questão, porque nada fora de você deve controlar ou dominar você. Cara, se você é controlado, dominado pelo dinheiro, pelos seus bens materiais, significa que aquilo é maior do que você. Cara, não pode. Cara, nenhum dinheiro do mundo pode ser maior do que você. Teu caráter, os teus valores não tem preço, não tem valor, não tem, não há como quantificar isso. Cara, e se você perdeu, e aí como a gente tá falando aqui, se aquilo foi restituído, retornou para algum lugar, cara, ele vai retornar para você de alguma forma, desde que você faça o que precisa ser feito. Obviamente, esse projeto aqui, ele surgiu por conta disso. Porque neste momento, e a gente vivia Daniel bastidor, João na linha de frente, por mais que a gente pensou várias vezes em eu entrar aqui, gravar vídeos e tudo mais, a gente sempre deixou muito bem claro que, cara, não, vamos deixar para depois, porque tá acontecendo, a empresa tá crescendo, e tá crescendo, tá crescendo, a gente precisa disso, disso, aquilo. E foi sempre deixando para depois. Quando isso aconteceu, o projeto surgiu. Então eu posso olhar para o lado positivo daquela situação. Talvez no olho do furacão, talvez ali no meio da situação você não consiga. Você tenta buscar, mas talvez você não enxergue. Mas tem um momento, às vezes, é um momento, assim, é um dia você consegue sair, você olha aquilo ali de uma forma diferente e fala assim: "Cara, esta é a oportunidade que eu tenho de fazer algo". E foi a oportunidade de eu começar o meu próprio projeto, de começar a compartilhar com você, e eu posso ser bem sério, eu nunca me senti tão preenchido, eu nunca me senti tão bem em fazer isso aqui. Cara, há muito tempo eu tô revivendo coisas, me conectando com eu que eu tinha perdido há muito tempo. E talvez você esteja vivendo por isso. Cara, talvez você tenha pensado no seu trabalho exclusivamente a parte financeira. Cara, tudo bem. Você, como homem, de fato, deve trabalhar para fazer dinheiro e, através desse trabalho, você está provendo a tua família, ou as suas pessoas, ou a si mesmo, você pensar em construir um projeto seu único, exclusivo. Teu propósito, teu valor. Talvez seja onde você está trabalhando, maravilha. Talvez não seja. Talvez não seja bem onde você trabalha. O que é que você deve fazer? Se organizar para construir o teu próprio projeto. Esse é o grande lance. É isso que você precisa compreender. Tudo que está fora de você, um dia vai ter fim. Inclusive, o teu próprio corpo, um dia ele vai ter fim. Cara, capite isso, porque isso muda a chave completamente. Toda vez que eu me pego pensando de, cara, eu perdi algo, algo foi embora, algo foi amassado, quebrado, etc, eu volto aqui. Cara, mas aquilo não era meu. Aquilo foi emprestado a mim por um determinado tempo. E ele continua. Mas foi um homem mau que o tomou de mim. E a gente tem muito isso, né? Às vezes a gente olha pro outro, cara, eu tenho um projeto, mas o cara pegou o meu projeto e eu tinha pensado nele, etc. Cara, o projeto não era seu. E aí, trazendo Platão, o mundo das ideias. Cara, existe o que você pensa aqui, só que tudo está aonde? No mundo das ideias. Você pode pegar a qualquer momento. Jung, ele traz o inconsciente coletivo. Tudo existe. Algumas pessoas acessam. Algumas pessoas estão acessando a mesma ideia que eu em algum lugar. Qual é a diferença? Eu estou fazendo, talvez ela não esteja. Ou talvez ela esteja fazendo lá também. Cara, não importa. Esse é o ponto que você precisa entender. Nada é seu. Nem as suas ideias são suas. Você pega emprestado dessa consciência coletiva que Jung mesmo ele traz na tua filosofia, né, na tua análise psicológica. Tu compreenda, não importa quem tomou. Às vezes houve um processo, e aí vamos trazer, né, já que tá falando do homem mal, um processo de traição. Por algum motivo, você e tua parceira, houve ali uma traição e tua parceira se conectou com outro rapaz, com um outro homem, vamos dizer assim, e nessa situação se sentiu a perda, fui traído, mas o cara é pior do que eu, etc. Cara, não importa. Em primeiro lugar, aquela mulher não é sua posse, não é seu objeto. Cara, você relacionou,
Quem vai pagar? Quem é o responsável por aquilo? Você olha a tua parte, cara, talvez eu tenha feito ou deixado de fazer algo na relação. Eu preciso aprender com isso. E existe a responsabilidade dela. Cara, eu fiz de uma forma que eu poderia ter conversado, terminado e depois ter ficado com o cara. Cara, não foi assim. Ela tem a responsabilidade dela. Inclusive, se há um processo de pagamento com o universo, uma dívida, vamos dizer assim, kármica, é ela que vai pagar, irmão. Você não tem nada a ver com isso, não. Então, deixa ela. Vive a tua vida. Quantas vezes a gente fica preso numa pessoa que aconteceu isso? E você fala, não, porque eu preciso reaver com aquela coisa. Cara, não, deixa a pessoa lá. Se um dia for para o universo, você pensa lá 2 vezes. Mas deixa. Esse é o não fique, pelo amor de Deus, não sofro por isso não. Eu lembrei, inclusive, conversando aqui, cara, na minha infância, acho o início, sei lá, eu era sexta série, quinta série, não sei. Cara, eu era apaixonado por uma menina, e aí eu fiquei louco, porque ela ficou com um amigo dele, e o cara era muito mais bonito que eu. Passei, o cara foi modelo. Eu iniciei carreira de modelo, não fui muito longe, não, mas o cara continuou e foi modelo no exterior e tudo mais. Porra, o cara é mais bonito, e gostou de mim, pra ser bem sério. Eu sofria, assim, meu coração doía. Eu falei, irmão, eu olho hoje pra trás assim, cara, que loucura foi aquela, irmão? Que loucura, porque eu vivi aquilo. Cara, eu era criança, obviamente, tinha o processo da imaturidade emocional ali, de talvez uma primeira paixãozinha e etc. Mas às vezes a gente vive isso ainda na vida adulta, tá ligado? Desse sofrimento. Cara, você é maduro o suficiente de entender que se aquilo acabou, acabou e a vida segue. Se for pra ter algum tipo de amizade ali, ou, né, por algum fator, cara, continua com isso. Se não for, não tem por que continuar. E tá tudo certo, a vida segue. Se encontrar depois, oi, fulaninha, como é que você tá? Espero que esteja bem. Espero que seu relacionamento esteja ótimo, porque minha vida continua. Não prenda sua vida a outra, sua vida não tá conectada. Sua vida é sua, única e exclusivamente sua. Você compartilha ela com alguém, mas esse compartilhar ele pode acabar a qualquer momento por qualquer fator, tá? Não só um processo de traição, como a gente está falando aqui, um processo de o universo chamar de volta. E aqui indo para a terceira parte, mas não, desculpa. Terceira parte, mas foi um homem mau que o tomou de mim, mas o que importa a você que aquele cujas mãos o deu, o exigiu de volta. Ou seja, cara, o universo, o criador, a natureza, demiurgo, não sei o nome que você utiliza, cara, ele deu, ele puxou, cara, eu quero de volta, tá tudo bem. E se você for ler a Bíblia, você percebe que isso, inclusive no livro ali dos reis, etc., que conta a história, né, de toda a trajetória ali de Saul, Davi, Salomão e os seus filhos, que é um monte de filho, decorar o nome de todo mundo é complicado. Você percebe que há aquilo. Deus entrega ali o reinado, o cara reina, mas segue assim, o cara não segue, ele tira, morre, sua família. Velho, isso acontece normal. Na Bíblia, se você quiser ler esse trecho especificamente, capítulo de Reis, primeira e segunda Reis, ele fala sobre esse dar e receber, inclusive sobre seguir esses princípios e como você se manter firmado dentro disso. A qualquer momento ele pode pegar, porque está emprestado com você. E aí, para fechar, enquanto a você foi dado, cuide como algo que não é seu, como fazem os viajantes em uma estalagem. Ou seja, cara, você tem esse celular, por mais que você comprou, que você ganhou e etc. Comprar é uma forma de ganhar onde você trabalhou, o universo lhe deu dinheiro, você foi lá e comprou, utilizou aquele dinheiro para isso. Seja um relacionamento, a pessoa que está ao seu lado, seja os seus parentes, cara, não importa quem seja, ou o que seja, entenda que aquilo não é seu. Então, use e cuide da melhor forma. E principalmente do teu corpo, da tua mente, das tuas emoções, do teu espiritual. Cara, é isso que você deve focar. Uma vez que você pense nesses 4 que eu lhe falei, que está tudo interno, automaticamente os externos eles vão ser trabalhados também. Uma vez que você valoriza o teu próprio corpo, se alimentando bem, treinando de forma periódica, né, diariamente, refletindo, meditando sobre as tuas emoções, teus pensamentos, cara, tendo a leitura, desenvolvendo o teu intelecto, cara, conectando com você diariamente. Automaticamente fazendo isso, você vai se conectar com as pessoas próximas a você. Você vai passar a valorizar mais. Quanto mais você se valoriza, tem uma tendência, tá? De você valorizar mais aquilo que está fora. E você perceber que, eu vou viver o melhor que eu posso ver com aquilo que eu tenho. Eu não vou imaginar uma vida ilusória onde a minha vida vai ser perfeita quando eu tiver aquilo. Uma casa, um carro, ou uma parceira, uma mulher troféu, né? Que hoje é muito dito com o corpo perfeito, com o jeito perfeito, com o celular perfeito, que todo mundo vai ficar babando, olhando, etc. Com o dinheiro, quando for milionário, bilionário, seja lá o que for. Cara, sua vida é boa hoje com o que você tem. Se ela não for boa hoje com o que você tem, ela não será lá na frente. Muito pelo contrário, tudo que você tem de pensamento, de emoções, vai ser potencializado. Ou seja, se você tem pensamentos ruins, se você tem um processo de escassez, por exemplo, financeira, quando você tiver mais dinheiro, não acredite que isso vai passar. Você vai ter essa escassez agora multiplicada. De duas formas. Ou você vai gastar sempre mais do que você ganhou. Você ganhou 10 mil, você vai gastar 11. Você ganhou 1 milhão, você vai ganhar 1 milhão e 100. E assim por diante. Ou você vai ficar num processo já de mesquinharez. De você guardar ali, porque não vê outra.
palavra da música, tá. Mas você vai guardar aquilo ali, você não vai querer utilizar nem destruir nada pra ninguém. Você tem milhões na tua conta, mas você é incapaz de pagar um plano de saúde, porque você acha que você nunca vai usar o plano de saúde, você não pode gastar aquele, sei lá, 1.000, tudo bem, plano de saúde tá caro hoje, tá. Mas 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais que seja. Cara, tua saúde, tá ligado? Pode acontecer alguma coisa, você precisar daquilo. Ou você tem um carrinho que tá poluindo o universo, você fala: "Cara, vamos comprar um carrinho novo aqui que polua menos". Não sou muito a favor da elétrica, eu acho que polui mais. Ou seja, cara, você pensar naquilo da seguinte forma: "Eu preciso trabalhar hoje. Quais são as coisas que eu preciso olhar pra mim hoje e trabalhar hoje?". Internas. Pronto, desenvolvi. Cara, eu acabei ou diminuí o meu processo de escassez financeira. Ou escassez de merecimento, tá? De merecer as coisas. Beleza, quando você tiver aquilo, você vai utilizar da melhor forma. Então é o que você tem agora. Inclusive, em um outro episódio aqui eu falei sobre isso. Cara, o fardo ou aquilo que você tem nunca é maior do que você pode carregar. Às vezes, inclusive, o universo, Deus, o Criador, ele faz o teste com você. Fala assim, irmão, você não estava pedindo dinheiro? Toma aqui o dinheiro. Usa aí o dinheiro. Você não queria? Toma aí, pode fazer. Aí você tinha 1.000 de dívidas. Aí ele lhe dá 10.000. Obviamente, os 9.000 ali era para guardar. Só que aí agora você vai ficar com 10.000 de dívida. Ele tá falando pra você: "Irmão, você não tem a mente pra fazer isso, desenvolva a tua mente, as tuas emoções, tenha o autodomínio, não adianta". "Ah, não, porque eu preciso de um relacionamento". "Irmão, eu preciso de um relacionamento, porque agora com o relacionamento minha vida vai mudar, vou ter uma parceira, uma mulher do meu lado vai crescer". Aí você entra no diacho do relacionamento. Você não tem um relacionamento com você, aí você vai ter com outra pessoa. Aí o relacionamento com você piora. Não foi culpa dela. A gente já falou sobre culpa. Responsabilidade, a responsabilidade é tua. Desenvolva o relacionamento com você primeiro, para depois você desenvolver o relacionamento com outra pessoa. Mas, Daniel, eu já estou no relacionamento e agora? Eu termino para começar? Não. Desenvolva com você. Se por um acaso você desenvolver um relacionamento com você mesmo, você está percebendo que aquela pessoa não está evoluindo, os negócios não encaixando, talvez isso chegue ao fim. E com consciência. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito, e porque agora eu estou evoluído e você não está, porque agora eu sou maior. E aí você entra no mesmo princípio, você não evoluiu nada. Lamento informar. Então é sobre isso, cara. Olha primeiro para você, depois para o externo. Automaticamente você desenvolver você mesmo, seu autodomínio, você irá desenvolver a tua relação com tudo que é externo com você. Você vai crescer. Esse é o objetivo. E lembrando, nada aqui é seu. Nada. Esse microfone não é meu, esse monitor não é meu, essa câmera não é minha, esse vídeo não é meu, nada aqui é meu. O que é meu, minha consciência, minha mente e, obviamente, às vezes nem a mente, tá? E, obviamente, o meu espírito que vai para algum lugar, vai fazer alguma coisa, talvez retorne, talvez não. A gente não sabe, somente quem vai lá e volta. Ou se volta, é isso que fica. E eu quero que você faça 2 coisas agora, tá? Primeira delas, existe um vídeo aqui que eu vou deixar 2 recomendações para você. Esse aqui falando sobre os hábitos que você deve praticar todo santo dia para despertar o teu masculino e ativar o teu autodomínio. E aqui embaixo eu vou deixar um outro vídeo falando sobre procrastinação para que você elimine de uma vez por todas a procrastinação da tua vida e que você possa realizar mais objetivos, para que você possa se tornar um homem de realização, um homem de merecimento, que é isso que você é, tá? E obviamente se você chegou até aqui e ainda não curtiu, curte o vídeo e se inscreve para receber mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo amanhã, às 20 horas. Abraço, guerreiro.